Olá, pessoas fiéis do nosso programa de entrevistas. No nosso amado Suas Conversas de hoje, vamos falar sobre família acolhedora. Você sabia que atualmente há cerca de 30 mil crianças e adolescentes em situação de medida protetiva e afastamento familiar? Pois é. E desse público, dessas 30 mil crianças, 95% são atendidas em serviços de acolhimento institucional e apenas 5% em serviço de acolhimento em família acolhedora. Por acaso, você já escutou falar em família acolhedora? Essa é uma modalidade de acolhimento. Sim, o nome, ele já deduz isso. Ou seja, de atendimento a crianças afastadas judicialmente de suas famílias de origem. Essa modalidade faz parte da alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social e que, apesar de ser uma das mais modernas tecnologias sociais para o atendimento desse público, ainda é pouco conhecida, tanto pela sociedade em geral, quanto pela rede de proteção da criança e do adolescente. Falar em atendimento individualizado à criança e ao adolescente, em especial à primeira infância, tem sido um tema quente nos debates nacionais e internacionais. Sim, porque as crianças elas são muito importantes no mundo todo. Somado ao debate sobre participação social nas políticas públicas e corresponsabilização pelas crianças e adolescentes. Isso dá uma conversa longa, uma conversa boa, uma discussão muito importante. Mas, como nem tudo são flores, a questão do apego e do vínculo com a criança ainda reverberam muito e são pontos sensíveis ao discutir a política de acolhimento familiar. Nas Suas Conversas de hoje, teremos um bate-papo com Júlia Salvani, que é psicóloga, clínica e social e atua desde 2012 na rede de acolhimento de crianças e adolescentes do Distrito Federal. Atualmente, ela coordena o Serviço de Família Acolhedora do Aconchego, DF. Também compõe o Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária e a Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora. Mestre em Direitos Humanos e Cidadania, pela UNB, e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, pela UNB, e coautora do Guia de Acolhimento Familiar. Ou seja, mais do que gabaritada para falar sobre o assunto, como nós pudemos ver. E aqui no Suas Conversas, nós trazemos sempre pessoas que têm expertise na área. Bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, por você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que não é fácil para você se deslocar e trazer um material tão rico como esse, E eu estou ansiosa para a nossa conversa. Eu que agradeço o convite, Muito bom estar por aqui. Cumprimento a todo mundo que está nos assistindo. E vamos lá, ter um papo. Vamos lá, extrair de você um pouco do seu conhecimento. Porque o bate-papo ele é curtinho, Então vai ser só um pouco mesmo, do seu conhecimento. E para aquecer essa nossa conversa, para a gente ficar assim na mesma página do que a gente falou na introdução, o que é serviço de família acolhedora? Bom, como você já falou, é uma política pública. Ela é uma política que atende um público muito específico, que é a criança e o adolescente que sofreram alguma violação de direitos e por isso eles estão numa medida protetiva, Historicamente, quando a gente pensa nesse público, nas crianças e adolescentes que estão protegidos pela justiça, eles são atendidos, na nossa cabeça, em instituições. Antigamente eram os grandes orfanatos e que hoje são os SAICAs, que são o Serviço de Acolhimento Institucional ou de atendimento à criança e ao adolescente. Mas há algum tempo, esse debate sobre o cuidado individualizado fez se desenvolver uma nova modalidade, que é o serviço de acolhimento em família acolhedora. Então, essas crianças e adolescentes, para eles terem uma vivência familiar e comunitária efetiva, no SFA, que é como a gente chama o serviço, ela vai ser acolhida na casa de uma família como a sua, como a minha, uma família da sociedade civil. Eu acho interessante você falar nisso porque acho que muitas pessoas não conhecem esse programa. Porque eu posso estar errada, mas a gente vê isso muito em filme, Sim. Que coloca nas famílias, E depois vão para outros lugares. E no Brasil, a impressão que eu tenho é que não se fala muito nisso, Não se fala muito. Já tem mais ou menos tá no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 2009, mas algumas pequenas
experiências no país são anteriores a esse marco. Mas é muito comum a gente ver em filme americano, Isso. né, as crianças ficarem. E a gente Isso. tem essa política no Brasil, né? Que é justamente o SFA. E aí a criança mora na casa dessa família acolhedora. Essa família, ela foi capacitada, ela está habilitada, ela tem um acompanhamento técnico. Enquanto ela está lá sendo cuidada e atendida nessa casa por essa família, uma equipe técnica psicossocial vai fazer o trabalho necessário, que é de fazer o estudo com CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, para subsidiar a justiça com relatórios e saber se essa criança vai ser reintegrada ou se ela vai ser cadastrada para adoção, conforme a decisão de um juiz. Eu sei que nós vamos falar disso mais pra frente, mas assim, eu fiquei bem curiosa pra saber como essas famílias, elas são cadastradas. Mas eu sei que é mais pra frente um pouquinho, tá? Porque quando, né, você aceitou o convite, falei, essa pergunta, né, era aquela pergunta de milhões. Mas vamos lá. Essa criança, então, ela mora um tempo com essa família e depois ela vai pra outra família. Mas assim, não é prejudicial assim pra criança? Não é confuso? Que daí ela se apega àquela família e ela tem que sair e ir pra outro lugar. Como que isso funciona? Então, a equipe técnica, a gente tem uma equipe técnica com psicólogos e assistentes sociais, ela trabalha de forma muito próxima, a família que acolhe e a criança, né? Então, todo momento, desde que a criança chega, ela pode ter 10 dias, ela pode ter 10 meses, ela pode ter 10 anos, ela sabe o que está acontecendo. Então, ela é trabalhada com muita verdade e honestidade para saber que aquilo é temporário. E aí vai se cuidando para que aquela criança entenda isso e que a família entenda isso. Então, ela vai saber que é um espaço de cuidado durante um tempo. E os adultos que estão responsáveis, eles vão construindo estratégias para que essa criança se sinta segura e protegida, né? E ao mesmo tempo que ela saiba que no momento ela vai embora. Então esse trabalho ele é feito tanto com a criança quanto com os adultos da casa. Ou seja, com a família toda, né? Com a família toda. Né? É uma relação, é uma grande relação de vínculo, sim, para que a sinceridade que a gente trata a criança deixe ela segura. Então, ela sabe se eu falar assim, você não vai embora hoje, ela não vai. Eu vou embora, eu vou voltar, ela vai saber que isso é verdade. Então, isso constitui um trabalho que é muito importante. E aí a criança vai até participar mais ativamente, ela vai se sentir autora da sua própria história, do seu próprio processo. E aí a gente consegue construir essa saída de uma forma segura e processual. Ou seja, de repente aconteceu alguma coisa ali na vida dela, porque ela foi tirada judicialmente, né, da sua família, mas ela começa a achar, assim, a ter confiança, né? Volta, de repente, a ter uma confiança que o que é falado pra ela é verdade. E o vínculo, ele é excelente por isso, porque as pessoas falam assim, mas eu vou me apegar. Sim, eu quero que você vai se apegar mesmo, não tem jeito, né? O problema não é o vínculo, é a falta do vínculo. Quando eu tenho vínculo, eu consigo fazer uma transição que ela é programada, que ela é saudável, que ela é processual, e isso não vai ficar confuso. Isso vai ser seguro e enriquecedor até para quando ela sai, seja para a família dela nuclear ou extensa, ou para uma família que vai adotar, ela leve consigo um padrão de relação que é saudável. Ela já não chega, acho que tão machucada, né, do que aconteceu com ela antes. Exatamente. Mas já é um tratamento. Mas aí, que nem você falou, acontece o vínculo? Acontece, e é para acontecer. Mas e se essa família quiser adotar essa criança? Como é que isso vai acontecer? Essa criança ou esse adolescente? Como que funciona isso? Essa questão é uma questão também muito complicada. As pessoas indagam muito sobre isso, né? Já tá amando, né? Aquela pessoa que tá ali na sua casa. Sim. Então, acolhimento e adoção são 2 programas de vida propostas muito diferentes. A adoção, ela é um desejo de constituição de família. Você deseja construir ali um vínculo de parentalidade. E a pessoa que acolhe, ela não tem preferência em adotar, tá? Então, ela tá ali para exercer um projeto de cidadania, um compromisso social. São coisas muito diferentes. Quando ela entra no projeto, ela já entra sabendo disso, né? Sim. E se ela não sabe, é explicado antes dela realmente entrar. Né? Explicado no curso de formação, então ela vai saber disso. Por que isso é um tema? A família que ela quer adotar, ela não vai conseguir ser uma parceira naquilo que eu estava falando antes.
Então, ela quer que aquela criança fica. Então, ela não vai ser um facilitador do processo, né? Ela vai dificultar. Não dificultar, mas, por exemplo, chegou uma criança. Essa criança vai ser reintegrada e eu preciso que essa família que está com ela trabalhe com ela a segurança da reintegração. Se eu desejo que essa criança fique, eu não consigo ser um facilitador. Entendi. Né? E a adoção, ela funciona por uma fila, né? Então, a família não tem preferência na fila. Existem casos excepcionalíssimos em que perfis muito específicos, um adolescente, uma criança mais velha com deficiência, em que se zera a fila nacional e internacional. Irmãos entram nesse também ou não? Seria mais adolescente? Eu até hoje não lembro de um caso de irmãos, mas o quesito zerou a fila, não vai furar a fila? Acontece. Entendi. Esse é um quesito. Mas são casos excepcionais. Vai zerar essa fila, hein? São casos muito específicos. Entendi. E que você pode falar um pouquinho da trajetória desse serviço no DF? Porque você já é doutoranda no assunto, né? Então você conhece muito esse caminho. Conta pra gente um pouquinho desse caminho. Eu virei doutoranda por conta desse caminho. Ah, é? Foi. Nossa, que interessante. Porque eu queria trabalhar com outra coisa, né? Eu ia trabalhar com os adolescentes. E aí, como veio a proposta, né, do termo de parceria com a SEDES em 2018, eu fiquei muito encantada, porque é um tema que a gente vai conversando, a gente começa a ter muitas perguntas, né? Então, em 2018, a SEDES assinou um termo de parceria com o Aconchego, que é a OSC onde eu trabalho, na qual eu coordeno o serviço, para 20 vagas de 0 a 6 anos, atendendo a primeira infância, naquilo que você falou no começo, né? E aí a OSC fez a formação e o acompanhamento das famílias acolhedoras e todo o trabalho técnico de atendimento. Então, a gente ficou no período desse tempo, no período desse termo, que ele está em vigência até hoje, atendendo 20 crianças. E a SEDES dá todo o aporte financeiro e também dá um suporte. A gente tem uma gestora de parceria. E a gente já atendeu mais de 140 crianças e habilitamos 53, 54 famílias. E 36 até hoje estão com a gente. Porque as famílias é vida, né? Então tem família que continua, tem família que sai. E recentemente a gente assinou um novo termo. Então, a gente está saindo de 4 anos de execução com 20 vagas e a partir de agora a gente vai ter 20 mais 45 vagas. Então, a gente vai passar a atender 65 vagas de família acolhedora. Né? Sim, e a diferença é que agora a gente vai atender de 0 a 18 anos. Vou pegar até a adolescência toda, né? Adolescência toda. Adolescência toda. Bom, parabéns. Obrigada. Muito bom. E assim, o maior desafio desse novo termo é a ampliação da faixa etária? A ampliação da faixa etária com certeza é um desafio, porque é uma outra proposta, né? Mas talvez o maior desafio seja captar novas famílias para somar junto com a gente. Por isso, assim, né? As pessoas têm muito medo, né? Então... eu acho, assim, que, assim, primeiro pela falta de conhecimento, né, do programa, como as coisas são feitas. E depois de colocar uma pessoa dentro de casa, que eu tenho certeza que as pessoas pensam no desapego. Né? Uhum. E aí, né, depois fala, e o sofrimento? Como que funciona, né? Exato. E por que isso é tão difícil? A gente vive numa sociedade que tem dificuldade de falar sobre vínculos, sobre apego. Nós, adultos, a gente não fala muito, assim, né? Sobre os nossos sentimentos, sobre o quanto... Procura esconder, né? É verdade. Né? E a gente fala menos ainda sobre separação e sobre relações que se transformam. É só a gente pensar... Agora você falou tudo. A dificuldade que a gente tem para terminar um namoro, terminar um casamento. Eu acho que quando a gente fala de relações afetivas, as pessoas pensam nisso de uma forma mais fácil. Então, a gente não lida bem com mudança. A gente não sabe falar tchau. Né? E o serviço de família acolhedora, ele deixa isso muito a céu aberto. Ele escancara isso. Né? Que a gente é humano e que os vínculos, eles são transitórios. Né? A gente não vai ser o mesmo, a gente não tem as mesmas relações. E nós termos vínculos é importante. Mas a gente fala pouco sobre os processos de luto que ter vínculo tem. Então... Mas, assim, é um grande aprendizado. Né?
E a gente aprende a iniciar, né, os vínculos, os ciclos, mas a gente não aprende a finalizá-los. Então, quem realmente adere a essa proposta vai aprender a finalizar ciclos. Sim, sim, exatamente isso. A gente pensa na possibilidade de amar uma criança, de estar com uma criança sabendo que ela vai embora. Isso vai causar medo, né? Ainda que a gente saiba que isso é melhor para ela. Né? Concordo com você. Então, a gente está falando de construir uma política pública pela via do afeto, do envolvimento, e eu estou falando em misturar público e privado. E aí você vai entrar lá na casa das pessoas e falar assim: oi, deixa eu entrar aí na sua casa com uma história super complicada, bem cabeluda, assim, para você ter que lidar com ela todos os dias. Isso é difícil, né? Mas por outro lado é o que você falou, né? Transforma um grande aprendizado mesmo. Uhum. E assim, aí chegamos naquela pergunta lá do início, que eu falei, seria a pergunta de milhões, porque a gente, quando começa a falar nesse tema, já vem isso na cabeça. Como é o processo para se tornar essa família acolhedora? Porque eu acho que a família acolhedora, na minha concepção, posso estar errada, mas eu acho que ela tem tanto amor para dar, porque não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Eu acho assim, que tem muitas qualidades ali, muito aprendizado ali. Então, como que é esse processo? Não é qualquer pessoa. Não tem como não ser. Não é qualquer pessoa. Tem critérios que são objetivos, Sim, né, lógico. Vanessa? Assim, você tem que ser maior de idade, você, no nosso caso aqui, você tem que residir no Distrito Federal, não pode ter antecedentes criminais, não pode estar cadastrado no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, tem que estar em condições de saúde mental para o cuidado, então você não pode ter uma condição que vai te incapacitar de cuidar de uma criança. Isso tudo é passado lá pelos psicólogos, sim. projeto, tudo lá. Sim. E aí é isso. Para além desses critérios, a gente tem um processo de formação que são 6 encontros e 2 entrevistas, né? Que esse não é um processo assim de depositar conteúdo, é um processo que traz conteúdo, mas que é muito reflexivo para que a gente possa olhar para algumas questões subjetivas. A pessoa tem disponibilidade para cuidar? Ela lida bem com mudanças, ela é aberta ao diálogo, então a gente avalia algumas coisinhas assim para saber se essa família pode ser habilitada e aí no finalzinho ela delimita o perfil dela, que criança que ela pode acolher, né? Nossa, interessante. E na questão financeira, é a família que arca com a questão material da criança ou do adolescente? Como que funciona isso? Durante o acolhimento, a SEDES, ela paga um subsídio, né? Não é um salário, é um subsídio pequeno. É uma ajuda de custo. É uma ajuda de custo. É. Aí tem essa ajuda e o restante fica ali com a família. Fica ali com a família. Muito importante saber disso. E qual é a importância de se ampliar a oferta desse serviço se já existe uma rede de acolhimento familiar? Hoje a gente tem uma rede de acolhimento qualificado, né? De acolhimento institucional que é muito qualificada. Que Sim. no DF a gente tem instituições incríveis. Mas tem uma diferença que é de modelo. Então tem coisas que uma instituição ela não vai conseguir atender, né? Então é importante a gente ter uma rede ampla para atender diversos perfis, mas entendendo que o institucional ele vai ter algumas limitações. Por exemplo, uma cuidadora, por melhor que ela seja, quando ela está cuidando de 7, de 5 a 10 meninos ali, que é mais ou menos essa média, ela não vai conseguir ter um olhar individualizado. Eu penso muito no bebê, sabe? É muito trabalhoso. Não tem como você dar atenção se você está cuidando de 7 crianças ou 7 bebês. Nem 7 adolescentes, você não vai dar conta. É diferente. Então você perde pequenas particularidades do dia a dia, né? O viés coletivo, ele perde isso mesmo. E a intenção da família acolhedora é justamente esse viés, não é perder isso, né? Exatamente. Então, por isso, quando eu construo uma oferta ampliada, pensando nos diferentes públicos que estão ali na alta complexidade, isso é melhor. Então, o serviço de família acolhedora, ele tem muita qualidade para essas demandas. Da primeira infância, né? Todas, assim. Todo mundo tem uma especificidade que, visto dentro da família, você consegue dar uma outra nuance. Então, quanto mais a gente caminha, né? Para um olhar que está pautado na necessidade de quem eu atendo,
mais a gente vai ter qualidade de atuação. Menina, eu posso dizer o seguinte, eu adorei essa conversa. Eu também, realmente gostei falando sobre isso. Estou encantada. Tanto com o trabalho de vocês, com a família, né? As famílias, né? Que se propõem a isso, com todo o trabalho da SEDES, o trabalho do Estado, eu realmente estou encantada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mesmo. E nós chegamos ao fim de mais um Suas Conversas. E esse tema, ele foi relevante, ele foi complexo, ele foi difícil de ser tratado, mas a Júlia tratou com maestria. Obrigada de novo. Eu que agradeço, espero ter contribuído, né, um pouquinho mais para o entendimento de todo mundo, que todo mundo queira ser uma família acolhedora, Exatamente. né? Fica o convite, hein? Fica o convite. Se você quiser ser família acolhedora, aproveita. E olha, gente, essa conversa ela vai ficar disponível na Escola Virtual das SEDES e nas nossas redes sociais, como todas as outras estão. Tá? Obrigada por você estar aqui conosco novamente, você que sempre nos acompanha. E nós vamos vir com mais outras suas conversas com assuntos tão interessantes quanto e com pessoas também gabaritadas para falar sobre o assunto. E não esqueça de deixar suas perguntas e sugestões de conversas lá na Escola Virtual, tá bom? Até lá!